começa a competição e dia 9 é hora de botar a camisa amarela e torcer para Marta, Cristiane e companhia contra a Jamaica. Mas antes, vamos relembrar a história de mulheres que tiveram que enfrentar muito preconceito para fazer o que as jogadoras da seleção fazem hoje. Simplesmente jogar futebol. Já ouvi várias piadas assim, é mulher macho. Sapatão, tá jogando bola, tá não sei o quê. Então a gente escutava, vai lavar uma roupa, isso é coisa de homem, né? Perna de pau. Tinha os caras que iam assistir o jogo de futebol feminino só pra te esculachar, né? Vocês acham que sabe jogar futebol? Futebol feminino não existe, futebol é pra homem. Apanhei bastante. Muitas das vezes eu tive que mentir. Ofendidas, humilhadas, algumas mulheres foram até agredidas porque queriam jogar bola. Contar a história do futebol feminino é contar uma história de resistência. E as mulheres que você vai ver agora foram as que quebraram a primeira grande barreira. Desviar não era uma opção. Alguém tinha que enfrentar. São as pioneiras do futebol feminino no Brasil. Desbravadoras, destemidas. Mulheres que desconstruíram padrões. Todos eram contra, que a gente lutava por uma coisa que todo mundo lutava contra. Não era o futebol, era a sociedade, era o país. Elas transformaram em esporte o que era visto como palhaçada. Nos primeiros registros, o futebol feminino aparece no Brasil como se fosse atração de circo. Até que o tempo foi passando e em 1941, um decreto-lei proibiu que mulheres praticassem atividades que fossem contra o que eles consideravam ser a natureza feminina. Não citava especificamente o futebol, mas estava subentendido que futebol não era coisa para mulher. Nem brincar de bola na rua era permitido a meninas. A justificativa, como aparece num artigo do jornal Folha de São Paulo de 1961, era: as mulheres têm ossos mais frágeis, menor massa muscular, bacia oblíqua, tronco mais longo e por isso menos resistente. Centro de gravidade mais baixo, coração menor, menor número de glóbulos vermelhos, respiração menos apropriada a esportes pesados, menor resistência nervosa e de adaptação orgânica. Foram 38 anos de proibição. 79, futebol feminino. Por amor, e passava muita dificuldade. Ficando hospedada, você acha que a gente ficava hospedada na Granja Comari? Não, senhora. A gente ficava na Escola de Educação Física do Exército, ficava no Cefam, comendo o que os soldados comiam. Nós comíamos de quentinha, nós comíamos e dormíamos embaixo da árvore. Era a preparação para a primeira Copa do Mundo de futebol feminino, na China. Foi em 1991. Foi da zagueira Elane o primeiro gol de uma brasileira em mundiais, sobre o Japão. Elas voltaram para casa ainda na primeira fase, mas ganharam um título sim, o de seleção. A principal, elas sabiam que ainda era outra. Quando Romário e Bebeto voltaram da conquista do Tetra em 1994, o que sobrou de uniforme foi guardado para elas. Olha aí o tamanho disso. Era desse tamanho porque era tudo masculino. O futebol feminino não existia para a CBF. Então a gente usava tudo do masculino. Shorts, camisa, né? Porque a gente queria. 1999, Mundial nos Estados Unidos. 7-1 no México, 2-0 na Itália, avançaram para as oitavas. Venceram a Nigéria nas quartas com um gol de Cici, que está entre obras-primas expostas em mundiais. Aquele gol realmente, não tem como, né? Eu já era especialista em bater faltas, mas aquele gol, eu até vou dizer que realmente foi um dos mais bonitos, com certeza. Perderam na semifinal para os Estados Unidos, que jogavam em casa. Venceram a Noruega para terminar em terceiro, com um bronze. A primeira medalha de mulheres brasileiras numa Copa do Mundo oficial da FIFA. A nossa geração, tecnicamente, não vai existir igual. Daquele primeiro grupo. Você pegando uma Michael Jackson, uma Roseli. A Formiga nem existia na época. A Senira, Russa, Cebola.
Coube a elas provar que de frágeis, nossos ossos não têm nada. Que a resistência nervosa é tão feminina quanto masculina. Que a bacia larga gira com uma facilidade. E que o coração feminino é gigante. A elas, a todas elas, muito obrigada.